Peraí, já pensou em realizar sua primeira venda em 24 horas no mercado digital? Olha, eu tenho um desafio para você. Se você não realizar sua primeira venda em 24 horas com o meu treinamento, onde eu mostro o passo a passo, você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta. E por apenas de R$19,90 você pode ter esse método passo a passo e aplicar já para você conseguir realizar sua primeira venda em 24 horas. Então toque no botão e vem para a turma porque tem lives todos os dias também. Primeiro com o Coritiba, André. André, ontem a gente já tinha falado algumas saídas, né, do próprio Matheus Alexandre, e depois a gente acabou dando no ge.globo/Paraná, e hoje tem mais uma saída do sistema defensivo. Quem que é esse zagueirão que está saindo do Verdão e não fica para 2023? Essa é em primeira mão para o Central do GE, por ação da Nádia agora por essa sexta-feira, que o zagueiro Guilhermo, que era uma espécie de terceiro reserva nessa zaga do Coritiba, né, quando não tinha à disposição o Castan ali no setor defensivo e também o Chancellor depois que ele chegou, não vai ficar. Ele tinha até no contrato uma opção, né, de renovação, caso o Coritiba quisesse para a próxima temporada. O Coxa não quis exercer esse direito de renovação, então é mais um jogador, o oitavo, né, Nádia, que deixa o Coritiba nessa reformulação, pensando para a próxima temporada. Se tem uma palavra que acontece no final de ano, é reformulação, né? No Coritiba, meu Deus do céu. É tradição. É o que a gente vinha falando, né? A gente começa a contar nos dedos, vendo os jogadores que estão saindo e já imaginando quantas contratações vão ter que chegar, né? Se a gente já está falando de 8 confirmados e a gente sabe que ainda vai aumentar esse número, ainda pode aumentar esse número com alguns jogadores que têm a situação indefinida, como o caso do Henrique, caso do Luciano Castan, caso do Robinho, o próprio Muralha, né, tem contrato até o final do ano que vem, mas será que o Coritiba não pensa em emprestá-lo? A gente sabe que ele tem um bom mercado no futebol paulista. O Guilhermo me chama a atenção, porque, como o André bem disse, para mim ele era praticamente o substituto imediato ali da zaga alviverde, né? O Luciano Castan, o Henrique, eu machucava, voltava ao suspenso, entrava o Guilhermo. Com a chegada do Chancellor, o Henrique estava lesionado. O Guilhermo também era acionado, também jogou improvisado na lateral direita algumas vezes quando necessário com o técnico Gustavo Morínigo. Me chamou a atenção, eu achei que o Coritiba iria dar uma oportunidade para vê-lo um pouquinho mais. Mas eu acho que pensando mais com a cabeça mesmo e analisando o que vai ser a Série A do ano que vem, você já vai ficar com o Chancellor, vai ficar com mais um jogador do poxa para compor elenco? Não dá. O Coritiba tem que ir atrás daquelas peças e hoje, para mim, 2 zagueiros para ser titulares. Né? Independentemente, por exemplo, vai que o Coritiba consegue chegar a um acerto com o Castan, o que ainda não aconteceu. Tenho todo dia conversado com o empresário do Castan, não teve nenhuma procura para conversar com ele ainda. A gente aguarda até a segunda-feira que o Coritiba deve se pronunciar sobre a situação de todos os jogadores do elenco. Mas mesmo que o Castan, por exemplo, vamos renovar com o Castan, um contrato de produtividade, um jogador que a gente gosta, acrescenta, jogou bastante na temporada, foi um dos que mais jogou, com certeza, o Luciano Castan. O segundo jogador, Nath. Olha aí, segundo jogador que mais atuou, André sabe tudo, já vem na lata com a informação, já vem no pum. Como é que, sabe, eu acho que pode ser que o Coritiba ofereça um contrato de produtividade para o Castan. Mas mesmo que, vamos ficar com o Castan, eu acho que o Coritiba precisa de 2 zagueiros para serem titulares nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Gosto do Castan, admiro pra caramba, acho que é um jogador que agrega. Nos últimos anos tem uma minutagem alta, ele já veio com minutagem alta desde que ele chegou ao Coritiba na temporada passada, ou seja, são 2 anos jogando direto em titularidade. No CSA, ele já veio com um dos motivos, alta minutagem, eles já falavam disso mesmo. Já falavam da alta minutagem, né, um jogador que se machuca pouco, apesar de ser um jogador já indo mais para aquela área mais experiente, né, no mercado, mas eu acho que o Coritiba, para a Série... É que, assim, tudo passa pelo aquilo que a gente vem falando direto. Essa Série A vai ser tão difícil, tão complicada no ano que vem, que você tem que ter um sistema defensivo muito sólido, e não foi o que aconteceu no Coritiba nessa temporada. Então, eu acho que ali é o setor que o Coritiba observou, pelos números, pelo comportamento, que, tipo, olha, realmente ali a gente precisa dar uma reformulada mesmo.
Então, é o setor, para mim, hoje mais carente no Coritiba, e a gente fica de olho nessas questões que ainda vão aumentar, de jogadores que vão deixar o Coritiba. André, quero ver se você está ligado, já que você separou algumas coisinhas aí do Coritiba. A gente estava falando da importância dos jogadores experientes. Eu quero ver se você solta essa sonora aí que você preparou para a gente do técnico Guto Ferreira, falando justamente sobre a importância dos jogadores experientes no elenco do Coritiba atual e quem sabe também para uma Série A que vai ser a mais concorrida ou mais disputada dos últimos anos. Ou, quem sabe, até da história. Vamos ver, André, se você está agilizado e vai colocar no ar agora. Tá pronto, eu vou colocar aqui, Gui, mas só para acrescentar, foi uma sonora que o Guto Ferreira deu numa entrevista exclusiva, né? Ele falou da importância desses jogadores, mas também entendendo que essa reformulação... Ele já falou foi, né? Foi muito engraçado, vocês vão ver que ele fala foi. Vocês vão dar uma olhadinha. Vamos lá, então. Uma situação que eu encontrei aqui, né, que da maturidade e das lideranças que a gente encontrou aqui, que foram caras assim que somaram demais no nosso trabalho. Nem sempre foram titulares, mas num profissionalismo, de uma entrega no dia a dia fantástica. Todos aqueles jogadores mais experientes do plantel, todos, sem exceção, foram de condutas assim extremamente positivas e muito do que aconteceu tem esse cunho dessa liderança, dessa cobrança dia a dia dos companheiros, dessa manutenção de um vestiário forte, de um vestiário que sabe o que quer. Quando você fala que o time sabia o que queria, tem muito disso, dessa diretriz, desse direcionamento desses caras vencedores, da maioria deles, né? E isso foi um diferencial, porque quando você encontra um vestiário partido, um vestiário, aí é difícil trabalhar. Contra a vaidade, talvez seja uma das coisas mais difíceis de trabalhar. Mas essa equipe aqui não é porque venceu, não. Tanto é que você vê que seu Léo Gamalho, artilheiro da equipe, entrando no decorrer do jogo e dando pique de 30, 40 metros para ajudar, auxiliar numa perda de bola. E depois também para atacar, tentar fazer o gol. E respeitando, torcendo para os companheiros que entravam na frente dele. Eu citando o Léo só, né? O Henrique, que veio de uma contusão, acabou não sendo usado, né? E Egídio, enfim, muitos deles, né? O William, que é o grande capitão, né? Então eu tenho que fazer um comentário a esse respeito, né? Porque para esse momento, para esse trabalho, foi extremamente positivo. Esse óculosinho do Guto Ferreira é demais, viu? Eu gosto demais desse estilo. É muito estilo, cara. É muito estilo. O Guto é muito personagem, né? É muito bom. É impressionante, ele é muito personagem. E vou falar uma coisa que o torcedor Coxa Branca talvez não saiba, e foi algo que me chamou muito a atenção. Acho que me e do André, a gente teve a oportunidade de conversar com os jogadores, com o próprio Guto, na última semana de trabalho do Coritiba, e me impressionou como o Guto cativou o elenco realmente, né? A gente vê o jogador, o Guto é fantástico, o Guto é muito bom, né? O Guto parece ter um controle do vestiário muito forte, né? Isso me chamou bastante atenção, porque na beira do gramado ele tem um outro tipo de comportamento, né? A gente vê ele, né, na beira do gramado, vê nas entrevistas. E como é que será que é o Guto do vestiário? É um treinador que o elenco abraçou e comprou a ideia realmente. E a gente vê na entrevista, né? Ele mesmo puxa esse assunto, se eu não me engano, né, André? A pergunta até era sobre outra questão. Era uma coisa, um outro assunto, ele mesmo quis falar, e deu para perceber, né, pelo tom assim de agradecimento, né, pela importância dos jogadores, a questão do Gamalho, eu achei, até no último jogo ele entrou e marcou um gol, o Henrique foi utilizado no último jogo, mas deixando claro, né, que foi um ciclo. Foi importante para aquele momento. Naquele momento. E que em 2023 a história seria diferente. Tanto que já está confirmado ali, né? Que Léo Gamalho não fica, tem o Robinho, está nessa questão, o Henrique também tem a renovação ou não tem.
jogadores, o Egídio também já saiu do Curitiba, então são jogadores cuidados para ver assim, ó, obrigado por tudo, né? Valeu, agora cada um segue seu rumo e vai faltar essas questões que ele vai trazer nos próximos dias aqui na Central, no GE.globo/Paraná, que são as questões do Henrique, Luciano Castan, né? Eu acho assim também, eu vou até perguntar para a Nádia e para o André, vejo muito que o Coritiba vai começar a desfazer aquela cara do Morínigo de 2 anos, de 2 temporadas, e vai ter que reconstruir agora a cara do Guto Ferreira. Mas o Guto conseguiu ter essa reação, esse trabalho, agora ele precisa de uma nova cara, ele precisa da cara dele e do time. Eu acho que dá para perceber isso. Então, construir esse Coritiba de 2 anos não vai ser fácil também. O Guto chegou com uma janela fechada, né, Nádia? Então ele não conseguiu, por exemplo, um jogador aqui de velocidade que eu gosto trazer. Então ele está reformulando muito pensando nas peças que ele imagina que são úteis dentro da ideia que ele vai ter para a próxima temporada. Eu acho que passa muito por isso também, Rodrigo. Eu acho que passa bastante por ele mesmo. E o André até falou ontem, eu concordo muito com ele. O Guto tem um caminho bastante aberto, uma relação muito aberta com o Lucas Drubis, que é o head esportivo do Coritiba hoje, e a conversa ali vai ser muito próxima, que o Morínigo não tinha, trazendo um pouquinho do bastidor do que aconteceu muito nessa temporada. O Morínigo não tinha essa conversa com o René Simões, por exemplo, que era o head esportivo do Coritiba. Não existia essa troca, sabe, mais forte entre os dois. Cada um tinha uma linha e eram linhas bem diferentes. O que o René imaginava de futebol, o que o Morínigo implantava era muito diferente. Isso muitas vezes internamente no Coritiba dava ruído entre os dois. Né? Então, pelo menos o Coritiba vai começar a temporada com um head esportivo e um treinador que aparentemente falam a mesma língua. Isso é muito importante para você trabalhar com elenco, para você trabalhar com contratação, para dar uma tranquilidade para o treinador, para fazer essa cobrança diretoria-treinador. Então, isso eu já acho que é um ponto positivo dessa dupla formada nessa reta final de temporada, já pensando no ano que vem. Acho sim, a gente até falou ontem, né? Tá na hora do Coritiba desapegar desse time de 2 anos, que, cara, tem um respeito enorme, admiração, conquistou o acesso, consegue a permanência na Série A do Brasileiro, consegue um título paranaense que já não via há algum tempo, tem jogadores extremamente identificados com o clube, mas é uma Série A importantíssima, vai ser uma luta muito grande ano que vem para muitos clubes aí. Um deles vai ser o Coritiba, então eu acho que passou da hora de desapegar e realmente reformular esse elenco. E tem muita gente que defende assim, a questão do Morínigo. O Morínigo não teve os reforços dessa janela, né, de inverno. No caso que o Guto também não teve ninguém que ele quis ali, né? Ele chegou com o bonde andando. Então ele tem muito mérito, assim, claro, o Gabriel era normal que ele ia acabar pegando essa vaga na meta ali do Muralha. Mas é o Guto que coloca o Jesus Trindade para jogar mesmo, né? Para dar sequência para ele. É ele que dá oportunidade para o Bruno Gomes, que não tinha quase minutos nenhum na temporada, e banca o Fabrício Daniel, dá sequência para o Natanael, que o Morínigo ficava rodando com o Matheus Alexandre, Natan Mendes, Varley jogando lateral direito. Ontem a Nath destacou muito bem de dar essa importância para o Aleph Manga ser o cara do time. Você não precisa marcar tanto, até que ele voltava para marcar, estava sendo mais dedicado nessa função, mas deixando ele, o jogo é teu quase praticamente, né? Você que vai decidir. Então, o Guto tem muito mérito. É claro que esses reforços ajudaram muito também, claro, essa janela do meio do ano foi bem assertiva do Coxa, tirando o Hernan Pérez, mas aí teve o Bosquilha, que se machuca, joga no começo, ou o Morínigo ainda, né? Ele se machuca já no primeiro jogo. No último jogo. E daí o Cadorini, o próprio Guto Ferreira, que tira o artilheiro da equipe na temporada, que é o Léo Gamalho, para dar uma oportunidade em dado momento para o Cadorini, é ele que termina como titular no ataque. Então, acho que assim, o Guto tem muito mérito, assim, por mais que tenha esses reforços, não foi ele que pediu e ele que encontrou o que tinha no elenco e conseguiu livrar o Coritiba do rebaixamento. A gestão do elenco, né, Gui, foi, eu acho que o ponto-chave. Era uma coisa que com o Morínigo já estava ficando insustentável, que é a relação do dia a dia. Sim. E quando chega nesse ponto, cara, não tem mesmo da onde você tirar. Você já viu um Coritiba que era forte em casa, perdendo jogos ali no último minuto,
tomando virada, teve contra o Galo, o Santos. Então o Guto conseguiu recuperar essa confiança, fazer um trabalho de campo, que é importante destacar, né? Não foi só de gestão, até porque em casa o Coritiba... Ele levou 2 gols, né? Em casa com o Guto. Foi impecável, né? O Coritiba conseguiu recuperar essa confiança, mas a gestão tinha uma do elenco... postura diferente, né? Em Total, casa também. total. Voltou a ter uma postura em Marcar casa. em cima, ser mais agressivo. Exatamente. Então, tem que valorizar isso e principalmente a gestão. A Nádia falou muito bem, a gente sente isso, até o Manga, lá na entrevista na casa dele, falou, pô, o Guto, muito bom de conversa, tática, ele é um cara assim que conseguiu juntar bem o time e em campo dar resultado. Eu até falei dos 2 gols, antes do jogo do Corinthians só tinha levado 2 gols, né, com o Guto Ferreira, e aí acaba levando 2 com o Corinthians, mas terminou invicto, né, essa campanha como mandante com o Guto Ferreira. Como vou 5 vitórias, 2 empates, acho. 5 vitórias, 2 empates. Então, é uma campanha muito forte, foi por isso, né? Claro, também teve aquela vitória contra o Juventude, foi determinante também, termina esse ciclo, né, de não vencer. Poderia ter a pior campanha da história dos pontos corridos, como visitante, ele também acaba deixando de lado. É uma das piores ainda, mas também não é a pior. Minha mãe gravou um vídeo depois de quase 3 anos de canal no YouTube, depois de mais de 200 mil inscritos e mais de 6 mil alunos nos cursos online. Eu finalmente consegui convencer ela a aparecer na frente da câmera, porque ela tem muita vergonha. Eu convenci ela a aparecer para falar como foi a mudança de vida, como o marketing digital transformou as nossas vidas. E eu quero compartilhar esse momento especial com você também. Por apenas R$20 você consegue ser meu aluno e conseguir já fazer sua primeira venda nas primeiras 24 horas. Então toque no botão e vem saber mais.